Agradeço o Ministério de Louvor, todos os músicos, cantores aqui. Depois nós ministramos juntos aí novamente, em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé, na presença de Deus, em reverência à palavra. Nós estamos aí, entramos numa nova série, a qual vamos maratonar aí durante esse mês, a série do Mostra-nos a Tua Glória. E hoje você está no segundo episódio. Teve o primeiro episódio na terça-feira, hoje você está no segundo episódio. E o segundo episódio se chama A Fé que Move Montanhas. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor, como tem feito em todas as séries, ministrado ao nosso coração, nos ensinado muito, nos desenvolvido. Eu tenho certeza que essa série vai ser da mesma maneira e que cada episódio que vamos ter aqui, cada momento de culto, de adoração e louvor ao Senhor, o Senhor vai se mover poderosamente sobre as nossas vidas, como Ele tem feito até o dia de hoje. Amém? Então eu quero ler com vocês Marcos capítulo 11, nós vamos ler do 22 ao 24. É o texto inicial nosso aqui nessa palavra, e que nesse momento você preste bastante atenção, que você agora se concentre na palavra do Senhor, para que o Senhor fale com você nessa noite. Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 22 ao verso 24. Podemos ler? Todos abriram? Amém? A palavra de Deus diz: observou-lhes Jesus, tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Feche seus olhos nesse momento e peça para o Senhor falar com você através dessa palavra. Pai, nessa hora nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra. Ó Deus, o esboço é nosso, mas a palavra sempre é do Senhor. O Senhor tem a última palavra, o Senhor tem a palavra certa para entregar para os teus filhos, para cada um que saiu da sua casa nessa noite, para buscar o Senhor, para estar aqui por algum motivo. Deus, o Senhor é Deus que conhece as mentes e os corações. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Eu oro para que esse momento seja um momento aonde o Senhor apareça, aonde o Senhor cresça, aonde o Senhor fale ao nosso coração, aonde o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente consiga contemplar quem Tu és, para que a gente também possa ver quem nós somos. Pai, oramos para que o Senhor nos dê graça para ministrar a Tua palavra. Oramos para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. Oramos, Pai, para que o Senhor repreenda o ladrão da palavra, repreenda nesse momento agora toda distração, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, tudo aquilo que se coloca como um obstáculo. Neste momento nós oramos, levantamos a nossa voz para declarar, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, todos os corações, todas as mentes cativas, presas a Jesus Cristo, e que prevaleça a Tua palavra nessa noite, que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, Pai, que o Senhor nos conceda essa graça, no nome poderoso de Jesus. Quem concorda, diga amém. Pode tomar o seu lugar. Nós lemos aqui Marcos capítulo 11, do verso 22 ao 24, e essas palavras aqui de Jesus antecede um acontecimento onde Jesus, um dia próximo, muito próximo já da sua crucificação, o Senhor, Ele está com fome e Ele procura numa figueira um fruto, um figo, e Ele não encontra. Ele encontra uma figueira cheia de folhas, Ele não encontra fruto nela, e Ele faz algo inusitado, Ele faz uma declaração inusitada. Ele disse, Ele amaldiçoa na verdade a figueira, e Ele diz que ninguém mais coma fruto de ti, em tempo algum, ninguém mais coma fruto de ti. E passa-se um dia, quando é o outro dia, os discípulos percebem que aquela figueira secou até as suas raízes,
e os discípulos ficam impressionados. Pedro fala para o Senhor: mestre, olha a figueira. E aí Jesus vai dizer essas palavras que nós acabamos de ler aqui, a respeito de terem fé em Deus. E aí no verso 23 ele vai fazer uma outra afirmação bem inusitada também, que nós vamos aqui falar. E eu tenho certeza que até o final dessa palavra Deus nos dará um entendimento a respeito daquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Então, aqui nós vemos aí como contexto essa figueira que foi amaldiçoada, e quando a gente estuda, vai mostrar um pouco, vai falar um pouco que... E é muito interessante, porque eu ficava pensando, e assim, quando a gente lê a Escritura, às vezes você lê algumas coisas que parecem meio estranho, parece meio sem conexão, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o Senhor, e a gente consegue ver isso muito claramente em Jesus, nada Ele faz aleatoriamente. Nada que Jesus faz é aleatório. Jesus, como um mestre, faz tudo bem pensado, é tudo muito intencional, é tudo muito... Ele usa praticamente todas as vezes que nós vamos ver Jesus ensinando alguma coisa, falando sobre alguma coisa, Ele está usando ali recursos, Ele está provocando uma situação que na mente dos discípulos, no coração das pessoas que Ele está querendo ensinar, Ele vai chamar a atenção daquelas pessoas para aquilo, Ele vai fazer elas entenderem aquilo de uma maneira que elas precisavam entender. Aqui não é diferente, essa figueira amaldiçoada, Jesus está querendo ensinar questões importantes para os discípulos, Ele está querendo chamar, e aqui Ele faz... É um exagero, tanto essa declaração que Ele faz no versículo 23 que nós lemos, quanto a questão da figueira é uma coisa assim, exagerada, é uma coisa assim que, nossa, né? Por quê? Porque a palavra mesmo de Marcos vai dizer que essa figueira não era a estação, não era a época dela dar fruto. Então por que Jesus vai numa figueira que não é a época de dar fruto? Ele vai atrás de um fruto, ela não tem fruto e Ele amaldiçoa ela, para que ela nunca mais dê fruto. Não era nem época. Por que Ele fez isso? Então nós percebemos quando lemos o Evangelho, lemos a palavra de Deus, que Jesus Ele é um mestre por excelência, como nós falamos, e Ele está sempre usando de recursos, sempre provocando situações, para que isso abra o entendimento dos seus discípulos, para que Ele consiga a atenção e o coração dos seus discípulos, para poder ensinar verdades espirituais, verdades profundas. Nada é por acaso e verdadeiramente nada é aleatório. Diz aqui, né, os estudiosos, que essa figueira amaldiçoada, ele está comunicando, antes desse evento aqui, o contexto é a situação que ele está no templo, e ele entra no templo, ele vai um dia, ele vê aquela movimentação no templo, no outro dia ele volta e ele faz aquela situação toda, né, ele derruba a mesa dos cambistas, ele fala, né, sobre a casa do Senhor ser uma casa de oração, e vocês estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Ele está ali consumido pelo zelo do Senhor, e diz alguns estudiosos que essa figueira amaldiçoada, e Israel é muito comparado com esse símbolo da figueira, é como se uma palavra de juízo, é como se Jesus estivesse mostrando através daquela fala que Ele teve com aquela figueira, que Israel naquele momento, naqueles dias estava naquela condição, estava, seco até as suas raízes, e Jesus em tudo está comunicando aquilo que o Senhor está fazendo. Então, é muito interessante porque essa questão da ordem que ele fala aqui, eu achei assim, eu sempre olhei para esse texto como algo assim, inusitado, né? Como é que alguém vai olhar para um monte e vai dizer para o monte, ergue-te daqui, lança-te no mar e assim vai ser feito. Quando a gente para refletir nisso e pensar, a gente entende que isso poderia ser literal? O que vocês acham? Essa ordem, essa palavra de fé para um monte, uma montanha mesmo, imagine uma montanha, um crente, alguém que acredita em Deus, se posiciona diante de uma montanha e diz, monte, ergue-te daí e lança-te no mar, e isso acontecer literalmente. Quem acredita aqui que isso pode ser literal? Levanta a mão, quem acredita? Pode ser literal, pode ser literal, pode ser. Quem não acredita que pode ser literal? Que ele está usando algum símbolo, alguma coisa assim? Levanta sua mão. Ó, estamos meio a meio aí, hein? Acho que é os dois. Ó, a Fátima é fera na palavra, né? Acha que é os dois. Eu também, Fátima, concordo com você, eu acredito que seja os dois. Por quê? Porque o Senhor, nós não podemos limitar o poder de Deus.
nós não podemos limitar o poder da fé exercida num Deus que é grande como nós sabemos que Ele é. A palavra diz que Ele criou todas as coisas a partir de algo existente? Hã? Não, foi a partir do quê? A partir do nada. Não existia nada e Ele, pelo poder da sua palavra, chamou à existência todas as coisas. E diz a Escritura que todas as coisas subsistem pelo poder da palavra dEle. Ou seja, Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra e todas as coisas permanecem existindo na sua perfeita harmonia pelo poder dessa mesma palavra que criou. Então, um Deus que faz as coisas do nada, não pode, então, pela fé de um filho, de uma filha, de repente trocar a montanha de um lugar, de repente fazer a montanha descer de um lugar? Só que é muito inusitado, você parar para pensar, você fica, meu Deus, né? Qual o propósito de alguém ir lá e falar, montanha, desce no mar? Imagina o resultado de alguém falando para a montanha descer para o mar. Ele tem fé, ele acredita, e vamos imaginar que isso aconteça. Vai ter complicações e muitas situações que vão acontecer por causa disso. Vai ter maremoto, vai ter terremoto, vai ter gente morrendo, vai ter uma série de coisas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos buscar entender o que o Senhor está falando. Nós acreditamos sim que Deus tem poder para fazer coisas impossíveis, coisas sobrenaturais, coisas exageradas, coisas assim malucas, e Deus faz. Muitos milagres nós vemos que Deus, Ele fez assim, durante toda a Bíblia. Mas nós vamos ver aqui que também isso aqui está falando de algo a mais. É sobre isso, mas tem coisas a mais. E era interessante, eu coloquei uma nota aqui, que era comum entre os mestres judaicos da época, o uso da expressão remover montes, em relação à solução de problemas muito complicados de interpretação e aplicação prática, por exemplo, da lei de Deus. Então, naqueles dias de Jesus, os mestres judaicos, eles tinham essa expressão de remover montes. Remover montes quando o quê? Quando eles tinham problemas muito complicados para serem resolvidos. E é sobre essa palavra aqui, é sobre isso aqui, o tema dessa palavra, fé que move montanhas, é muito sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, através dessa palavra. Então, repita assim comigo, fé em Deus. Esse é o primeiro ponto dessa palavra dessa noite. O Senhor diz o tolo no seu coração, não há Deus. E aquele que diz não há Deus, não crê em Deus, o Senhor diz que é um tolo. Porque ao olhar para a criação, ao olhar para tudo aquilo que Deus é e fez, ele diz não há Deus. O salmista vai escrever isso e vai dizer, diz o tolo em seu coração, não há Deus. E aí, se você continua lendo esse salmo, você vai perceber que quando alguém não crê, não tem fé em Deus, não acredita em Deus, isso vai dar margem para todo tipo de maldade, para todo tipo de coisa ruim a partir disso. De não crer que Deus existe, de não ter fé em Deus. Então a palavra de Deus diz que alguém que olha para todas as coisas que foram criadas, como nós olhamos, e diz, não há Deus, é um tolo. Por quê? Porque ela tem várias evidências. Se ela olhar para ela mesma, para a própria vida dela, ela vai ver evidências. Se ela olhar para a criação, para a natureza, ela vai ver evidências de que existe um Deus. Diz a Escritura que tudo que se pode conhecer de Deus, Deus ele manifestou. Ele revelou o seu divino caráter, a sua natureza, por meio das coisas que ele criou. E por isso a palavra diz em Romanos que os homens são indesculpáveis, por não crer, por não dar glória a esse Deus, ou por trocar a glória de Deus pela glória da criação das coisas que foram criadas. Em Romanos vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, trocaram a glória de Deus pela glória das coisas que foram criadas. Então quem não crê, ou quem troca essa fé por qualquer outra coisa que seja, a própria Escritura vai dizer, é um tolo. A própria Escritura vai dizer, é digno do juízo de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, Deus deixou na criação, Deus deixou dentro de nós uma lei.
Deus revelou a sua lei, Deus revelou o seu caráter divino, os seus atributos invisíveis em nossos corações. Até quem não conhece o Evangelho, até quem não está na igreja, no fundo, sabe o que é certo, o que é errado. Ainda que muitas das vezes negue a existência de um Deus que criou todas as coisas, mas no fundo tem um anseio profundo pela eternidade, como diz a palavra, que o próprio Deus colocou no coração do ser humano um anseio profundo pela eternidade, um desejo por algo que ele não consegue se saciar aqui e agora. Tem a necessidade de mais, tem a necessidade de algo que o supra, que o complete. Então, falando a respeito dessa fé, nós também lemos e lembramos que o Senhor disse assim, e é o princípio da nossa vida cristã, o princípio da nossa fé, o princípio de tudo que nós estamos fazendo aqui. Como diz a palavra, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Ou seja, tudo começa pela fé. Sem a fé, primeiro, você já não consegue agradar a Deus, você já não consegue nem crer que Ele existe. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então tudo começa pela fé. Em Gálatas, Paulo vai fazer uma repreensão para a igreja dizendo assim, ei, vocês começaram tão bem, vocês começaram pela fé. Vocês receberam o Espírito Santo, vocês começaram a receber uma nova vida, vocês estavam correndo tão bem. Quem é que foi que fez vocês parar? Vocês começaram pela fé, agora vocês estão querendo voltar de novo para a lei. Vocês começaram pela graça, agora vocês estão querendo fazer na força do braço, pela carne. Tudo é por intermédio da fé. Diz a palavra que aprove a Deus salvar quem? Aqueles que creem na loucura da pregação, que creem na pregação da fé. Tudo começa pela fé. E a Escritura vai dizer, em Mateus 17:20, a respeito da fé em Deus, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Estamos falando aqui de fé. O que a palavra de Deus fala a respeito de fé? 1 Coríntios 13:2, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Lucas 17:6 vai dizer, ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Romanos 4:18 diz, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Hebreus capítulo 11, versículo 17, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Marcos capítulo 9, versículo 23, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Salmo 62:8 diz, confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração, Ele é o nosso refúgio seguro. João capítulo 14, versículo 1 diz, não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Nós aprendemos através dessas palavras que para a fé em Deus, na pessoa de Jesus, nada será impossível. Essa fé nos faz mover impossíveis. Uma fé que ainda que seja pequena, existindo, ela vai crescendo e produzindo grandes resultados. Essa fé espera em Deus, mesmo tendo prognósticos desfavoráveis. Tudo
ao redor contrário. Uma fé que vê o favor de Deus se cumprir como foi prometido. Uma fé que dá capacidade para vencer a provação. Uma fé que confia seguramente e torna tudo possível, vencendo toda e qualquer preocupação. Fé em Deus. Como é que está a sua fé em Deus nessa noite? Como é que está a qualidade dessa fé? A pureza dessa fé? O tamanho dessa fé? A Bíblia diz que há níveis de fé diferentes. A fé pequena, a fé suficiente, vamos se dizer assim, e a fé extraordinária, ao dom da fé, né? Como a Fátima falou aqui, que acredita que é os dois, eu também acredito que é os dois, Fátima. Porque há uma fé pequena, há uma fé suficiente na medida, e há uma fé que ultrapassa a medida. E o que Deus está fazendo nessa noite aqui, é trabalhando na nossa fé. Trabalhando pelo crescimento e o aperfeiçoamento da nossa fé. E a principal questão aqui nessa noite não é o tamanho dessa fé, é se essa fé está aí, se essa fé existe. Porque a grande questão no Evangelho não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus. Às vezes a nossa fé está pequenininha, mas o nosso Deus não diminui de tamanho. Ele permanece sendo o mesmo Deus. Ainda que a nossa fé esteja como uma semente de mostarda, pequena. Mas se estando viva, existindo, ela pode crescer e tornar da maior das hortaliças e pode dar muito fruto, muita sombra, muito resultado. Então eu não sei o tamanho da sua fé. Eu sei que a gente oscila, às vezes de uma fé extraordinária para uma fé no limite, para uma fé pequena. Essa é a nossa realidade. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó. Mas Deus está dizendo nessa noite, só mantenha essa fé viva. A grande questão é sobre mim. É a fé que está firmada, depositada em mim. Amém? Segundo ponto dessa palavra, repita comigo. Dúvida no coração. Você está com dúvida aí no seu coração? Está acontecendo coisas que está provocando dúvidas no seu coração? A verdade é que as preocupações, as provações e os ataques que nós sofremos provocam dúvidas nos nossos corações. E é natural, a dúvida vir sobre nós é natural. Agora a grande questão é se nós vamos deixar ela permanecer. A grande questão é se a dúvida existindo em nós vai sufocar e matar a nossa fé. Essa é a grande questão. A dúvida vai vir, Mike? Vai vir. Você está caminhando bonitinho, cheio de fé. De repente começa a acontecer um monte de coisa contrária a tudo que Deus te falou, a tudo que Deus revela na sua palavra. E aí é da onde que surgem as dúvidas. Não saiu como você queria, não saiu do jeito que você pensou, não saiu do jeito que eu planejei. E aí é o lugar que as dúvidas nascem, as dúvidas ganham espaço. Então eu pergunto para você nessa noite, Deus também está trabalhando sobre esse assunto aqui nessa noite. Deus nessa noite vai remover dúvidas de corações. É isso que Ele está fazendo também nessa noite aqui. Olha o que diz em Mateus 21:21, então Jesus explicou-lhes, com certeza vos asseguro, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz, todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 diz, no outro dia,
Ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros, confiais nos profetas do Senhor e sereis bem. Ouça isso. O Senhor está falando, por intermédio da sua palavra. Isaías capítulo 7, versículo 9. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romalias. Se não o crerdes, não vos mantereis firmes. Através dessas palavras, nós entendemos que a dúvida nos enfraquece. A dúvida tira toda a nossa firmeza e segurança. A dúvida nos impede de sermos bem-sucedidos na fé. A fé que o Senhor nos deu. A fé que o Senhor está trabalhando para que a gente mantenha e aumente ela. Acreditar com reservas é duvidar e dar lugar às agitações e instabilidades. Quando eu creio com reservas, eu creio, mas eu tenho reservas. Eu tenho o mas, então, porém, tem reservas. Não está pura essa fé. Tem reservas. Quando eu creio com reservas, eu dou lugar a agitações e instabilidades que nos impede de fazer e viver os feitos e as obras da fé que Deus tem para a gente. Como é que está o seu coração nessa noite? Tem dúvida aí? O Senhor está trabalhando nessa noite. E o Senhor vai dissipar toda dúvida que se levanta contra aquilo que Ele falou, contra aquilo que Ele está fazendo. Amém? Terceiro ponto dessa palavra, repita comigo: oração eficiente. Como que está a qualidade da nossa oração? Como é que está a intensidade das nossas orações? Como é que está as nossas orações, como estão as nossas orações diante do Senhor? As nossas orações têm sido eficientes? Você tem tido resultados claros das suas orações? Se alguém te perguntasse hoje, Deus está respondendo as suas orações, qual resposta que você daria? Você está vendo resultados acontecendo de acordo com aquilo que você orou especificamente? Ou não? Você não está vendo? Mike, eu oro e não vejo resultado, não vejo solução, não vejo. Como é que está a oração? Está sendo eficiente, não está sendo eficiente? Outra matéria que Deus está trabalhando nessa noite. A gente aprender a orar com eficiência. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, ora a Deus, pede a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Olha o que diz Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. João 14, 13, e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo isso sobre oração. João 15, 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Mateus 7, 7 diz: pedi, e vos será concedido. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta será aberta para vós.
Olha que interessante, Marcos 11, 25, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mateus 18, 19 diz, uma vez mais vos asseguro, que se 2 dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha isso. Lucas 18, 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente, jamais desistir, desanimar. Tiago 5,15 diz, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. 1 João 3, 22 diz, e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O último texto aqui, 1 João 5, 14 e 15, e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Tudo isso sobre oração eficiente. Nós precisamos aprender a orar. Aprendemos aqui que a oração eficiente é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus, carregada também de obediência, feita em concordância, com pura fé e continuamente sem desanimar. Oração também coerente com a prática da nossa fé, com aquilo que nós estamos professando com a nossa boca, coerente com aquilo que nós estamos fazendo. A oração eficiente, ela é concedida, ela é atendida porque os desejos do coração do orador estão alinhados no Senhor e o Senhor está nele. Então, essa oração feita no nome de Jesus, para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, vai ser atendida, vai ser respondida. Amém? O último texto que eu quero ler com vocês aqui está em João, capítulo 11, versículo 40, eu convido o Ministério de Louvor. A palavra de Deus vai dizer assim em João 11, 40. Encorajou-a Jesus. Eu não te falei? Que se creres, verás a glória de Deus? É interessante, eu fiquei meditando nisso e isso me pegou. Só pode experimentar a glória de Deus quem já experimentou a graça e a fé de Deus. Moisés, é interessante, Moisés fez esse clamor. Alguém que orava face a face. Alguém que tinha uma intimidade sem igual. Alguém que, notável, ninguém achou o corpo dele. Teve uma disputa pelo corpo dele. Alguém notável, alguém assim fora do, né? Dispensa comentários. Ele disse assim, ele já falava face a face, a nuvem descia na tenda. Deus falou com você, eu falo, não falo por enigmas, não falo por visões, eu falo como um amigo fala com outro amigo face a face. E ele, não contente com isso, não contente com esse nível de intimidade, começa a dizer assim, mostra-me a tua glória, deixa eu ver a tua glória. Sabe o que é isso? É um pedido, é uma súplica, é um pedido por mais. É um pedido por, eu preciso de mais, eu quero mais da sua presença. Eu não quero só o seu esplendor, eu não quero só o seu feito, eu não quero só a sua obra, eu quero a sua presença. Se você não for comigo, nem faça sair do lugar. Ah, você vai mandar um anjo? Não quero anjo.
Não, vou mandar um anjo. O Senhor falando para ele, eu vou mandar um anjo vai na frente, porque se eu for com vocês, eu sou um Deus zeloso e eu vou no meio de vocês, eu vou consumir todo mundo. Eu vou matar esse povo, porque esse povo é desobediente, é duro de coração. Se eu for no meio de vocês, eu vou matar, então eu não vou. Teve um ponto que o próprio Senhor falou com ele assim, ó, Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo mundo aqui, eu vou começar uma nação com você. E ele diz, não, Senhor, não. O que é que os egípcios vão falar a respeito de ti? Vão falar que o Senhor libertou eles lá do Egito para matar no deserto, um Deus que não teve capacidade de fazer eles entrar na terra prometida. Não, Senhor. Tenha zelo pela tua glória. Não. Mostra a tua glória para mim. Agora, quando Deus mostrou um pouco da glória, todo o Israel, com medo, todo Israel falou, Moisés, vai você, ouve você, entra na nuvem você, nós não vamos. Sabe por quê? Porque só experimenta a glória, só tem ousadia e coragem para entrar numa nuvem de glória quem já experimentou graça, quem já experimentou fé. Não peça a glória se você não experimentou graça, não peça a glória se você não experimentou a fé. Agora o Senhor está aqui nessa noite, e o Senhor está falando assim, ó, hoje eu estou trabalhando pelo crescimento da sua fé, hoje eu estou trabalhando para purificar a sua fé, hoje eu estou trabalhando aqui para remover a dúvida que está aí no seu coração. O Senhor nessa noite está aqui e Ele está dizendo, sou eu que nessa noite estou tornando a sua oração mais eficiente. Eu estou te ensinando nessa noite a orar de maneira que você tenha resultados, de maneira que você veja a minha glória, de maneira que você experimente a minha graça, de maneira que você experimente a fé que há em mim. O Senhor nessa noite está te concedendo uma fé que move montanhas, uma fé que move a mão poderosa desse Deus. Deus hoje está por sua graça e por nossa fé manifestando essa glória. Se essa palavra é para você, nós vamos aqui fazer o corredor, nós vamos aqui te ungir, em nome do Senhor pelo Espírito Santo, como um símbolo, como um ato de fé, de que ao ungir você, o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida, e nós vamos orar. E eu falo para você, não fique insensível, não fique viajando nesse momento, porque Deus está trabalhando, e Ele tem coisas para fazer agora, enquanto nós vamos ungir você, enquanto nós vamos orar, e enquanto o ministério de louvor vai estar aqui ministrando, o Senhor vai trabalhar junto com você. Eu sempre falo aqui, Deus pode fazer as coisas sozinho, mas Ele não escolheu fazer isso sozinho. Ele nos chama para participar ativamente daquilo que Ele está fazendo. Eu preciso te dizer, você não é um espectador aqui, você não é um convidado para ficar vendo o que está acontecendo aqui. Você é chamado para participar daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo. Amém? Enquanto o ministério de louvor vai estar aqui entoando, que você fique no espírito de oração, nós vamos formar o corredor aqui, nós vamos ungir a sua vida e Deus vai mover a mão dele sobre nós, no nome de Jesus.